Olá, escultores e aspirantes, tudo bem com vocês? Bruno Mosa aqui da Arcadia e hoje eu vou falar as minhas considerações sobre a massa epóxi. Sim, pessoal, vocês têm pedido cada vez mais para que eu comentasse de alguns materiais, né? Eu já fiz um vídeo sobre biscuit e também já falei um pouco sobre argila, né? Que é um dos materiais primordiais aí da escultura. E hoje eu vou falar sobre a massa epóxi, beleza? Então, desde já, se você ainda não conhece o canal aqui da Arcadia, eu falo tudo sobre escultura. Se inscreva, ative o sininho para receber notificações, dê uma curtida para fortalecer o canal. E se você está entrando aí no mundo das esculturas, baixe o meu guia de escultura para iniciantes 2.0, que é um e-book que eu fiz aí para ajudar você que está aí entrando de cabeça no hobby. Como eu sempre digo, quem entra aí no mundo da escultura não quer mais sair. Então dá uma olhada aqui na descrição para baixar gratuitamente o e-book. Então nesse vídeo basicamente eu vou falar de epóxi e durepoxi, né? Tem uma pequena diferença aí, as pessoas às vezes pensam que é a mesma coisa, mas no geral podemos dizer que a massa epóxi ela é feita através da união de dois componentes, né? O componente A e o componente B em medidas exatas, que daí da fusão entre os dois a gente tem a massa epóxi, né? E é uma massa de autossecagem. A autossecagem quer dizer que ela seca sozinha, ela seca no ar aí, simplesmente pela ação do tempo de alguns minutos ou de algumas horas. Particularmente eu não comecei a modelar com o durepoxi, como muita gente aqui no Brasil começou, né? Falando de durepoxi, né? Porque antes tinha esse negócio de que o durepoxi era tóxico, né? Sempre eu ouvi falar disso, até pessoas que tiveram câncer, por exemplo, por um contato a longo prazo com o durepoxi. Verdade ou não, tinha-se esse mito, esse medo, né? Então eu acabei evitando o contato com o durepoxi e fui para outros caminhos, como biscuit, argila antigamente, né? Mas eu tive diversos alunos que começaram a modelar com o durepoxi e depois procuraram potencializar, procuraram profissionalizar suas técnicas de escultura. Mas assim, no mais, né, existem diversas massas epóxi espalhadas pelo mundo. Aqui no Brasil existe essa diferença, né? O pessoal pensa que a massa do Brasil é o durepoxi, o epóxi do Brasil é o durepoxi. E não. Eu vou comentar bastante sobre isso nesse vídeo, mas deixa eu falar um pouco agora sobre as especificações técnicas da massa epóxi no geral. O que podemos chamar de epoxy clay é basicamente uma massa de fabricação gringa, né? Não é fabricado aqui no Brasil um epoxy clay, uma massa epóxi, para artesanato, para fins artísticos em geral. Não é, simplesmente não existe. Existem bons fabricantes de oil clay, polymer clay, massas no geral, mas eles não se especializaram em fabricar epoxy clay, né? Não ainda, pelo menos, da data desse vídeo. Então assim, eu vou aqui ressaltar duas marcas, né, que eu acho que são boas marcas no mercado mundial, né, utilizadas por alguns maiores artistas, que é a Magic Sculpt e a Apoxy Clay, né, Apoxy Clay da Aves, isso, a marca Aves aí, que tem também diversos outros clays nessa mesma linha. Então essas são algumas das marcas mais conhecidas, né, e mais acessíveis. Porém, é aquilo que eu falei, pessoal, aqui no Brasil você não vai encontrar. Você não vai simplesmente encontrar essa massa, por isso que o pessoal opta pelo durepoxi, né? Mas assim, falando do epoxy clay gringo aí, né? Não importa aí a questão da marca, ele é próprio para fins artísticos, para artesanato, é uma massa macia também, fácil de modelar, ela é boa inclusive para fazer detalhes, assim como eu comentei de biscuit, também polymer clay tem essa qualidade, né? Por isso que às vezes o pessoal até faz algumas comparações, mas é uma massa então legal para modelar, legal para fazer detalhes, ela é solúvel em água, tem lá um solvente próprio também, mas nem é necessário, você pode fazer o alisamento dela utilizando água mesmo, que nem o pessoal faz com durepoxi. E assim, a epoxy clay gringa, ela seca num tempo um pouco maior do que o durepoxi aqui, né? Por exemplo, a Magic Sculpt seca aí em 12 horas. A Apoxy Clay, se não me engano, da Aves, né, ela demora um pouco mais e ela fica totalmente dura em até 24 horas, ou seja, você tem aí um tempo bom de trabalho, né? Não é que nem a durepoxi nacional. Então, assim, marcas, epóxis gringas, epóxis que têm finalidade artística, elas têm um tempo maior que você tem de modelagem, né? É outra massa que você tem que se condicionar ao tempo dela. Ela tem ali uma janela de tempo que você vai ter que trabalhar, mas você não precisa sair correndo para fazer sua modelagem. Então assim,
ela depois de endurecida, inclusive, ela tem algumas propriedades muito interessantes, né? Ela pode ser lixada e até você pode trabalhar com um Dremel, né? No caso aqui eu gosto muito de trabalhar com a retífica, né? Ou você pode trocar sempre a ponta dela por uma outra ponta que te satisfaça melhor a sua necessidade. Então, assim, é uma massa muito flexível em níveis de atuações, tanto quando ela tá mole, né, quanto quando ela já chegou na sua cura, quando ela já secou e endureceu. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais também de outros materiais, como o Polymer Clay, e também tô devendo fazer um vídeo review de diversas marcas de Oil Clay, né? Eu já falei de Oil Clay num vídeo anterior, num vídeo antigo, na verdade, mas eu pretendo fazer um comparativo aqui sobre essas massas. E se você está entrando agora nesse mundo da escultura e quer conquistar o seu primeiro nível na jornada das esculturas, fazer a sua primeira escultura, seu primeiro personagem até uma semana, conheça o meu treinamento Start, que é focado para iniciantes como você, que ainda não sabe nada de materiais, de como que faz proporção, como que faz estrutura, como que faz isso, como que faz aquilo. Nesse treinamento eu vou ensinar tudo o que você precisa saber sobre forma, volume, silhueta, proporções, como que você aplica todos esses conhecimentos básicos na construção do seu primeiro personagem. Então acesse o link aqui na descrição, pessoal, e bora pôr a mão na massa. Os pontos negativos da massa epóxi, né, no caso da Epoxy Clay, né, a gente pode falar assim, é o seguinte: ela não tem no Brasil. É simples, você não consegue encontrar no Brasil, então, e não tem ninguém que importe essa massa, como existem algumas lojas, né, aqui no Brasil que importam Polymer Clays de alta qualidade, né? Mas não tem quem traga Magic Sculpt, por exemplo. Você tem que comprar pelo eBay, pelo AliExpress. Aliás, então, acho que não tem nem no AliExpress, você tem que comprar na Amazon.com e ela costuma ser cara, não é? Por conta principalmente do frete. Às vezes ela e o preço de outras massas como Super Sculpt podem até se aproximar, mas como tem bons importadores de Super Sculpt, o preço sai mais barato. Agora, Magic Sculpt, como não tem bons importadores, o preço sai muito maior do que Polymer Clay. Então, às vezes você vai importar uns potinhos assim, você vai gastar quase que o dobro do valor da Super Sculpt, por exemplo, que é um Polymer Clay de qualidade, a Super Sculpt. Então, assim, isso atrapalha muito aqui no Brasil. A gente não tem muito acesso a essa massa, coisa que lá nos Estados Unidos, na Ásia, enfim, ela é de fácil acesso. E assim, não tem fabricantes nacionais ainda que entraram nessa empreitada de fazer um Epoxy Clay de qualidade artística. O pessoal só fica fazendo novas Oil Clays. A gente aqui ainda no Brasil estamos nesse estágio de fabricantes de Oil Clays ainda quererem fazer uma Oil Clay perfeita. É até uma crítica que eu faço aos fabricantes de Oil Clay. Poxa, invistam também em fazer Polymer Clays, Epoxy Clay. O mercado precisa desse tipo de massa nacional de qualidade. A gente tem, que eu conheça, só um fabricante de Polymer Clay conhecido, né, que expandiu para o Brasil inteiro. De epóxi não existe nenhum ainda, então fica aí a dica para os fabricantes. E assim, é um material por ser um material muito caro, né, é ainda mais caro que Polymer Clay, as pessoas acabam usando a sua, vamos dizer assim, a sua fórmula genérica, que é o Durepox. Eu vou falar um pouco agora do Durepox, então. E para começar, pessoal, entenda que eu não vou ser aqui hater do Durepox, tá? Eu utilizo o Durepox também para algumas finalidades específicas, né? Quando não tem mais Epoxy Clay, às vezes acaba o nosso estoque de Magic Sculpt, por exemplo, a gente tem que usar o Durepox. Então, assim, eu utilizo o Durepox, assumo, para algumas finalidades específicas, mas eu não acho correto você utilizar o Durepox para fins artísticos somente, né? Eu vou falar um pouco mais disso agora. Como eu disse, o Durepox ele não foi fabricado, ele não foi desenvolvido para fins artísticos. Ele foi feito para obras, para construções, né? Para engenharia civil, enfim, para reparos, esse tipo de coisa, né? Ele não foi feito para finalidade artística. Ele foi criado para ser uma espécie de cola, vamos dizer assim, né? Para você fazer algum reparo ali num cano, alguma coisa assim, uma coisa de uma parede, que seja. Eu não entendo muito disso. Mas, de qualquer forma, ele foi desenvolvido para uma finalidade específica, esse tipo de material. Por isso que a gente vai ver que a secagem dele é super rápida. A secagem dele é até em 40 minutos. Você tem uma janela muito pequena para trabalhar com o Durepox puro, né? Por isso que até o pessoal utiliza de uns estratagemas aí, né? Mistura com plastilina para ele ganhar um tempo aí, né?
que até que é interessante, né? Dá pra gente ganhar ali umas 2 horas, mas assim, nem se compara aos epoxy clays internacionais, né, de alta qualidade que eu citei nesse vídeo. Então assim, ele não foi feito para a gente trabalhar de forma artística, né? Ele seca muito rápido, ele seca ali em minutos, 1 hora que seja. Então você tem que ser o Flash para esculpir. Inclusive, grandes escultores que eu conheço trabalharam muito tempo com epóxi, né? Durepox nacional, né? E desenvolvendo até uma agilidade, mas assim, não recomendo que façam isso, até porque existem ótimas massas hoje em dia, não tem por que você ficar quebrando a cabeça fazendo suas artes em Durepox, até porque o Durepox em si também não é lá tão baratinho hoje em dia, né? Já foi mais barato antigamente, mas hoje em dia tudo deu uma subida. Então assim, antigamente ele era tóxico, inclusive, né? Ele tinha ali, eu vou ficar devendo agora ao certo o material que tornava ele tóxico. Esse material parece que ele foi retirado, então hoje em dia é seguro você manusear Durepox. E ele tem ainda assim, hoje em dia eu ainda considero o Durepox uma massa de uma difícil modelagem. Quando ele é mole, o Durepox, né? Quando ele é mole demais. E quando ele começa a ficar bom, né? Quando ele começa a pegar ali o processo de cura, começa a dar uma breve endurecida, ele pega e ele já endurece de uma vez logo. Então, assim, quando ele tá ficando bom, ele seca. Então, por isso que eu acho uma massa que não é recomendável para você fazer um trabalho artístico. Se você quiser modelar com Durepox, você vai ter que ficar fazendo em muitas etapas e respeitando o tempo de secagem dele de uma maneira ainda mais rigorosa do que no biscuit, por exemplo, né? Que tem aí um tempo de secagem muito maior que o Durepox. Então assim, para que eu utilizo o Durepox hoje em dia? Eu utilizo o Durepox para fazer pequenos reparos, quando é necessário fazer um restauro, às vezes numa escultura antiga ou numa estatueta, que seja. Eu já fiz alguns restauros, para quem não sabe, e faço coisas para mim também, assim, às vezes, mas a nível de restauro. Mas assim, às vezes quando você faz uma escultura, por exemplo, em polymer clay mesmo, às vezes você pode, numa parte muito sensível, dar uma lascadinha, trincar uma coisa, quebrar uma coisinha, uma pontinha. E às vezes você fazer isso com o Durepox é super rápido e tranquilo, então ele tem uma função muito bacana nisso. E para quem vai tirar casting em resina, não tem como às vezes você fugir 100% de bolhas, não é? E às vezes tem umas bolhas sem vergonhas, elas fazem ali um rombo verdadeiro aí no seu cast, né? Então é interessante também você usar, no caso seria melhor o epóxi artístico, né, o epóxi clay, mas a gente pode utilizar também o Durepox para tapar esses buracos que atrapalham bastante aí na hora que a gente tira um cast. Mas assim, para esse tipo de coisa, você espera secar, dá uma lixada e só, acabou. Fazer ali, no máximo estourando, você pode fazer às vezes um pequeno acessório, uma coisinha ou outra, se você tem facilidade com trabalhos em Durepox, né? Perfeito, faça sem problema. O ideal seria em epoxy clay, mas como eu já disse, é difícil de acesso aqui no Brasil. Fica para um futuro, quem sabe algum fabricante me escuta e não começa a desenvolver o epoxy clay nacional. Pessoal, como sempre eu quero saber a sua opinião, o que você achou aí de epóxi. Quem já estudou, quem já trabalhou com epóxi, comenta aqui o que você acha desse material. Pode ser inclusive Durepox, não só epoxy clay. E também comenta qual material que você quer ver eu comentando aqui. Às vezes eu tô pensando em fazer uns vídeos falando sobre madeira e outros materiais que eu já trabalhei aqui em escultura, né, nesse vasto mundo de escultura. E inclusive eu vou pedir para que você compartilhe esses vídeos aqui da Arcade com o máximo de pessoas que você puder, para a gente disseminar a escultura por esse Brasil afora, para que todo mundo conheça a escultura de personagem. Beleza, galera? Então, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e avante, escultores!